tranquilo. Agora, como é que ficou os bastidores do São Paulo depois da derrota para o Cuiabá por 2-0? Vixe. Não, foi difícil, foi difícil. Assim, o presidente Júlio Casares não viajou para Cuiabá. O Belmonte e o Rui Costa estiveram com o time lá em Cuiabá. Assim, a diretoria ficou muito irritada com a atuação, né? Diretores, entre eles, o papo foi jogo horrível, foi assim a conversa, foi nesse nível, jogo horrível, a atuação do São Paulo foi muito questionada. O São Paulo deixou para trás 6 pontos jogando contra o Cuiabá, que está na zona do rebaixamento e provavelmente vai ser rebaixado. Eu ouvi de uma pessoa da alta cúpula do São Paulo que se tivesse vencido o Cuiabá no Morumbis e tivesse vencido o Cuiabá em Cuiabá, estaria brigando lá em cima, no G4, onde o São Paulo tem como objetivo. E essa derrota deixa uma marca negativa, né? O São Paulo fica muito preocupado com o que vai acontecer com o time nessa temporada, eliminado nas Copas e agora tendo que classificar obrigatoriamente para a Libertadores, senão o ano do São Paulo de 2025 vai ser um ano muito complicado, porque já tem essa questão financeira que o cinto vai ser mais apertado e as contratações para o ano que vem serão contratações pontuais. Então, assim, a semana do São Paulo, que vai começar na quarta-feira, porque o São Paulo deu folga para a comissão técnica e jogadores até a quarta-feira, né? O São Paulo está de folga. Então, assim, vai ser uma semana de conversas, reflexões e cobrança. Vai haver uma cobrança na quarta-feira para comissão técnica e jogadores em cima dessa atuação contra o Cuiabá e principalmente uma cobrança de São Paulo precisa estar na Libertadores em 2025, para que o ano de 2025 não seja um ano difícil. Então, assim, depois do jogo do Cuiabá, a coisa ficou bastante difícil e a chapa está quente lá dos lados do Morumbi. E justo, né, PVC? Se não tiver uma cobrança depois desse 2-0, vai cobrar quando? Mas a questão é o nível de cobrança. Eu vou voltar a dizer o que a gente está dizendo aqui, desde o princípio. Ninguém está falando em demitir o Zubeldia. Não se trata disso. Não é este o ponto. Então, se houvesse um processo de fritura no São Paulo, o Zubeldia já tinha caído. Porque dos últimos 5 jogos ganhou 1. Na verdade, ganhou do Corinthians, mas ganhou 1 dos últimos 5. Então não é esse o ponto. Isso não está em discussão. Está em discussão qual é a estratégia para daqui até o final do ano entender que o time tem que chegar classificado na Libertadores. É o compromisso. Se tivesse vencido 6 pontos, tivesse feito 6 pontos contra o Cuiabá, estaria com 53 pontos em quarto lugar. Ou seja, obrigaria o Flamengo a ganhar do Internacional o jogo que falta para o Flamengo ultrapassar o São Paulo. Hoje o cenário é o contrário. O São Paulo tem 4 pontos a menos do que o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Então, são 7 pontos para tirar em relação ao G4. E G4 que classifica para a Libertadores. Então, esse é o ponto. Mas não existe nenhum tipo de discussão sobre saída de treinador daqui até o final do ano. Esse é o ponto central. Agora começa uma discussão sobre a cobrança aos jogadores, né? Que é o que fez um dos líderes de torcidas uniformizadas que estava lá em Mato Grosso. Todo mundo está querendo ganhar. Todo mundo está querendo classificar para a Libertadores. Todo mundo queria estar na semifinal da Copa do Brasil. Todo mundo queria estar na semifinal do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores. Não se trata disso. Trata-se de entender o que está sendo feito certo e o que está sendo feito errado. Fala, André. Não, e assim, o São Paulo estava jogando desfalcado, por exemplo, o Caleri não estava em campo. A questão é que, assim, existe aquela situação. Quando você muda o time, você tem um problema.
o entrosamento desse time que joga junto. Quando você tem um time que está jogando junto há muito tempo, você paga um preço quando você tem uma mudança. O Zubeldia optou por ter um time base e jogar com esse time no 4-3-2-1. Ele até falou sobre isso na entrevista coletiva depois do jogo. Ele optou por não mexer tanto no time. Então, quando você tem uma mudança, seja ela por cartão, seja ela por lesão, seja ela por qualquer motivo, você paga um preço. E o São Paulo, no jogo contra o Cuiabá, o André Silva estava distante, você tinha jogadores numa fase ruim. Por exemplo, o Wellington Rato. Faz muito tempo que o Wellington Rato está jogando mal e o Zubeldia insiste no Wellington Rato. O Luciano, faz muito tempo que o Luciano está jogando mal e há muito tempo a gente fala aqui da insistência do Zubeldia, ou melhor, eu não sei o que acontece com o Zubeldia, que ele não consegue tirar o Luciano do time. O Luciano é o líder, é o camisa 10, é o cara de personalidade, mas o Zubeldia é o técnico, ele não consegue tirar, ele tem dificuldade de tirar o Luciano do time. O William Gomes, mais uma vez, indo passear e não entra. Então, assim, fica muito complicado você entender as trocas do treinador. E ele, na entrevista coletiva, deixa claro que fez uma escolha de manter um time base. E quando você mexe no time, o time está desentrosado, precisa de tempo. Só que o tempo está ficando curto. E repito, o São Paulo precisa classificar na Libertadores para não ter um ano de 2025 ruim. Sem a Libertadores vai ser um ano ruim. O PVC, para quem foi melhor essa rodada, considerando quem está brigando pelo título e, obviamente, quem está lutando por rebaixamento? Para quem foi melhor? Para o Botafogo. Apesar de não ter mexido na situação do Palmeiras, para o Botafogo foi melhor. O Botafogo ganhou fora de casa do Atlético Paranaense. Eu acho que a situação foi boa para o Flamengo, foi péssima para o Atlético Paranaense, foi péssima para o Corinthians, não foi boa para o Cruzeiro, não foi boa para o Vasco, não foi boa para o Atlético Mineiro, não foi boa nem sequer para o Internacional, porque o Internacional não perde a 9 jogos, mas contra o Corinthians, na zona de rebaixamento, podia ganhar o jogo. Não estou falando do desempenho do jogo, o Corinthians jogou bem. Eu acho que foi boa para o Botafogo, porque o Botafogo abriu 2 pontos a mais, não disparou, eu não uso esse verbo, não disparou, mas abriu 2 pontos, ganhando um jogo. O Botafogo não ganhava na Arena da Baixada, hoje Liga Arena, desde 2008. O Botafogo quebrou um tabu de 16 anos lá. Então, a rodada, o melhor cenário foi para o Botafogo. Em segundo lugar, para o Flamengo. Porque o Flamengo se coloca numa posição de, olha, pode ser que dê. Temos um superchat aqui para vocês dois, do Lucas Rocha. Valeu, Lucas, muito obrigada. Eu vou primeiro passar para o PVC, que ele pergunta assim, você acha que o São Paulo fica entre os 4? Se o São Paulo, ficar entre os 4, o Zubeldia vai morrer abraçado com esses jogadores? Eu acho que o São Paulo vai ficar em 5º ou 6º lugar. O São Paulo vai classificar para a Libertadores, mas vai classificar para a Libertadores as fases preliminares. A não ser que o Botafogo seja campeão da Libertadores, né? Porque ou o Flamengo campeão da Copa do Brasil, porque isso abre uma vaga para o 5º colocado. Então, o São Paulo tem uma chance de se classificar para a fase de grupos diretamente da Libertadores, se o Botafogo for campeão da Libertadores ou se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil. Porque os dois estão à frente do São Paulo e abririam uma vaga para o 5º colocado na fase direta de grupos. Eu acho o cenário mais provável para o São Paulo. Agora, Hernan, ele fala aqui, o Zubeldia tem medo, Hernan, porque o Zubeldia não pôs os reforços para jogar. Daí ele coloca uma interrogação, acho que é meio uma pergunta, meio uma afirmação. O que você acha? Bom, o Jamal Lewis entrou porque o Wellington não viajou, teve um pequeno desconforto. O Jamal Lewis entrou de titular pela primeira vez forçado. Ele não tinha outro lateral, teve que colocar o Jamal Lewis. Ele teve pouca minutagem com o Zubeldia.
E o Michel Araújo machucou. Porque na ausência o Michel Araújo. ele estava usando o Michel Araújo. O Patrick está machucado, o Michel Araújo machucou, aí sobrou o Jamal. Então o Jamal Lewis é a última opção, um reforço vindo da Premier League é a última opção. Hoje é a última opção. Falando a verdade aqui, não estou aqui querendo, e não estou aqui contra o Zubeldia, estou trazendo um fato aqui para vocês. Aliás, não tenho absolutamente nada contra o Zubeldia, pelo amor de Deus, não criem fatos. O Marcos Antônio, o Zubeldia vê ele como um jogador de primeiro volante, mas não é um primeiro volante que marca, que não tem poder de marcação. Ele não vê um jogador que chega à frente e também não tem poder de marcação, mas vê ele como primeiro volante. Ele já deixou isso claro em entrevistas. Não estou eu falando aqui, não é uma análise. Estou trazendo uma informação aqui dada pelo treinador em entrevistas. Eu mesmo entrevistando o Zubeldia, ele disse de uma escolha pelo Lisieiro, porque o Lisieiro marca melhor. Então ele prefere outros jogadores ao Marcos Antônio, que na minha análise é um excelente jogador e já fez ótimas partidas com a camisa do São Paulo, como por exemplo na vitória fora de casa, em cima do Forte Cruzeiro, lá em Belo Horizonte. Mas ele opta por não utilizar. E, por exemplo, vamos pegar outros jogadores. O Juan é o zagueiro que fez uma boa partida quando foi escalado, né, quando ele optou por um time totalmente reserva, mas também é um jogador que não tem recebido oportunidades. Então, assim, são escolhas do treinador. A diretoria fez contratações, não são contratações do nível do Flamengo, não são contratações do nível do Palmeiras, mas são contratações que a diretoria foi buscar, mas o treinador, repito, ele disse na última coletiva que escolheu o 11, foi com esse time base, e por isso ele não tem escalado as contratações. E isso gera algumas críticas, inclusive internamente no clube. Muito bom, mas, gente, não adianta o que você e o PVC falem sobre fritar ou não o Zubeldia aqui no chat, vão sempre falar disso a partir de agora. Virou essas lendas urbanas que as pessoas ficam repetindo até, sabe, virar uma verdade absoluta. O Ian Noah manda aqui, ó, ao menos fritem o Zubeldia com tomate e cebola para ficar mais gostoso. Não, mas você pode ter uma gíria no jornalismo que é cozinhar, né? Parece que você cozinha. Quando você pega uma matéria de revista, por exemplo, você pega uma matéria antiga e cozinha ela, ou seja, você requenta aquela matéria. Nós estamos cozinhando a fritura. Tá dando fome, hein? Vamos encerrar então para todo mundo ir comer. Hernan, última notícia de hoje: o Rodrigo Caetano pode deixar a seleção brasileira? Pois é uma questão assim que oficialmente o Atlético Mineiro nega qualquer contato com o Rodrigo Caetano, com o seu ex-executivo de futebol, qualquer conversa, qualquer tipo de negociação, e é natural que isso aconteça, que o Atlético Mineiro se posicione dessa maneira. O Atlético Mineiro se diz focado nas competições, né, que está disputando. O Atlético Mineiro é o único clube do Brasil que disputa as 3 competições, né, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. Então o Atlético oficialmente diz não ter nenhum tipo de contato com o Rodrigo Caetano. Mas nos bastidores a gente sabe que os donos da SAF Galo, né, os gestores, têm muito apreço pelo Rodrigo Caetano, gostam muito do Rodrigo Caetano. Ele deixou um legado, os 4 R's, né, eles deixaram, eles gostam muito do Rodrigo. O Rodrigo deixou um legado lá no clube e gostariam muito da volta do Rodrigo Caetano num outro cargo, né? Num cargo assim até acima de um executivo de futebol. Hoje o executivo de futebol é o Victor, ex-goleiro, né? O São Victor. Assim, numa espécie de CEO, algo assim mais amplo, né? Essa seria a ideia de o Rodrigo Caetano uma espécie de CEO do clube em 2025. O Rodrigo Caetano, a gente sabe, o PVC tem falado aqui, o Igor Siqueira, sobre os bastidores da CBF, que há uma insatisfação geral. E essa insatisfação atinge também o Rodrigo Caetano, que não descarta uma saída da CBF em 2025.
Então, assim, há essa possibilidade, há esse namoro, existe esse match, mas ninguém nesse momento vai falar publicamente sobre esse casamento em 2025, esse retorno do Rodrigo Caetano em 2025. Obviamente, agora na data FIFA, se alguém perguntar para o Rodrigo Caetano lá na seleção brasileira se existe negociação, ele vai falar que não, ele vai dizer que está focado na seleção brasileira. O Atlético Mineiro já diz oficialmente. Então, assim, existe a possibilidade? Existe. Todo mundo vai negar, mas há essa vontade de quem gere hoje a SAF Atlético Mineiro de uma volta do Rodrigo Caetano. E o Rodrigo Caetano, pelo momento da CBF, pelo momento da seleção brasileira, vê com ótimos olhos uma volta ao Atlético Mineiro. É isso que eu pude apurar. Isso é importante, o que o Fernando está dizendo, e é importante em relação a essa data FIFA, em relação à seleção brasileira. Ninguém está falando com os executivos da seleção brasileira. É importante dizer isso porque o Edinaldo Rodrigues fica louco. Na semana passada, o Danilo Lavieri publicou uma nota no UOL falando sobre um ambiente péssimo e a gente sabe, ninguém falou, mas a gente sabe que houve um telefonema lá da Suíça, onde estava o Edinaldo Rodrigues, para fazer uma nota de repúdio contra a nota do Danilo Lavieri, assinada por 8 executivos da CBF para dizer que está todo mundo em paz e harmonia. Você já viu alguma vez, em algum lugar, no ministério, no governo de qualquer governo, que você faça uma nota conjunta assinada por 8 executivos para dizer que estamos trabalhando em paz e harmonia? Então, é só ligar lá com o CRE. Ponto. Há um consenso de quem está na CBF hoje que tinham sempre o sonho, estou falando do ambiente geral, não apenas de seleção brasileira, tiveram sempre um sonho de trabalhar num projeto gigante do futebol brasileiro, que se está no lugar certo na hora errada. Porque ninguém está conseguindo trabalhar com autonomia. E isso tem muito a ver com a insegurança do ambiente da seleção. Muito a ver. Ninguém vai sair do cargo antes da seleção se estabilizar na tabela. Compromisso de Dorival Júnior, de Rodrigo Caetano, é estabilizar a seleção brasileira na tabela. Mas o ambiente não é favorável para nenhum trabalho sóbrio, lúcido, em direção a conquistar a Copa do Mundo. Qual?